Tagarelios querido de todo o Brasil, falando de nada, está no ar com Aline Diniz. E Michel Arouca. Bem-vindos a um programa especial. Ainda hoje você verá a nossa entrevista com a diretora de fotografia e o diretor de arte da série brasileira Psica, que está atualmente no top 3 da Netflix, de tão popular que foi. Ficou em primeiro no final de semana de estreia. Hoje, durante a gravação, está em segundo. Desbancou Vandinha de tanta gente que está assistindo Psica. Vem aí Janice Dávila e Marcelo Escanhuela para falar sobre todo o trabalho visual que eles fizeram na série Psica, que é deslumbrante de linda, cores vivíssimas. Vibrantes. Nossa, valorizando linda. o norte do Brasil. Exato. Belém do Pará. Alô, você, paraense, se prepare. Essa série se passa aí na sua casa. Exato. Mas primeiro, eu tenho uma pautinha aqui que me interessou muito, eu acho que é a nossa cara. Olha o título da questão. Disney quer voltar a ser atraente para o público masculino. Mas pera, calma lá. Você foi pega de surpresa com isso? Eu fui pega de surpresa. Quando é que a Disney foi atraente pro público masculino? Bom, vamos lá, a gente vai falar sobre isso. Fica essa dúvida. Por muitos anos, a Disney foi uma marca muito popular entre o público feminino. Mas em 2009 e 2012, o estúdio do Mickey fez 2 aquisições bilionárias estratégicas focadas em conversar com os homens. E essas aquisições foram apenas a Marvel e a Lucasfilm. 2 marcas muito famosas, 2 franquias muito óbvio. famosas. Nossa, eu fui muito burra agora. É porque eu pensei em Disney como animação. Sim. Desculpa. Disney Nossa, Studios. Eu fui muito limitada. Não, tadinha dela. Mas a sua pergunta, ela foi interessante, porque você perguntou quando que a Disney foi atraente para o público jovem masculino. Justo. Ela tem, né, essas dois estúdios, né, que é a Star Wars, junto com a Lucasfilm, que tem Indiana Jones, e a Marvel, com o MCU aí bombante. Porém, em um artigo do Variety, o jornalista Matt Donnelly investigou a mais recente dor da Disney, trazer jovens homens de volta à marca de forma significativa, principalmente o público entre 13 e 28 anos, os conhecidos geração Z. Segundo fontes do jornalista, a liderança da Walt Disney Studios tem pressionado produtores e diretores de Hollywood para o desenvolvimento de novas propriedades intelectuais cinematográficas, como aventuras globais impactantes e caças ao tesouro, além de produções sazonais, como filmes para o Halloween, para tentar engajar jovens homens. Sabe o que eu acho doido? Quando a Disney ainda tem a Marvel e a Lucasfilm no hall ali de empresas Certo. com franquias. Eles também têm Indiana Jones, eles têm, né? Sim. Tem coisas interessantes aí. Pois é. Querendo ou não. Mas eles citam por quê. E olha que interessante, Então, não é ativar propriedades intelectuais existentes, não é fazer filminho de hominho no universo Star Wars, é coisa original, eles querem novas propriedades intelectuais. Mas isso que eu acho doido, porque teoricamente eles estão olhando pra essas marcas como marcas que não estão mais impactando tanto homens nessa faixa etária. Exato. E eu vou além, Michel Arouca. A culpa é da Kathleen Kennedy, a gente sempre fala isso. Não, calma lá. Porque a Disney, companhia, também tem a 20th Century, que é a antiga Fox. Sim. Que tem Alien, que tem Avatar, Sim. que tem filmes que teoricamente são filmes voltados para um público mais masculino. E aí? E aí? Olha só, inclusive esse artigo se referiu a essa parcela demográfica como incels. Um grupo solitário. Socorro. Olha como é que foi descrito. Um grupo solitário obcecado por videogames que foi prejudicado em seus anos de formação pelo lockdown durante a pandemia. Queremos incel pra nós de novo. É isso que eles estão dizendo aqui. E esse top-down da liderança da Disney surge em um momento em que Star Wars luta para produzir qualquer projeto cinematográfico e o gênero de super-heróis perde público a cada minuto. Se não me engano, já tem 7 anos que não temos nenhum filme de Star Wars. Nenhum filme de Star Wars. E o filme mais... Só série, né? É, só série. E o foco nesse artigo são produtos cinematográficos, cinema. E o filme mais recente do Indiana Jones foi completamente rejeitado e flopado pelo planeta. Não pelos homens, mas pelo planeta todo, ninguém gostou. Nossa, eu tinha até esquecido que tinha saído esse filme. Pela primeira vez na sua história, o MCU teve 3 flops cinematográficos no mesmo ano. Capitão América 4, Thunderbolts e Quarteto Fantástico. Pela primeira vez em quase 14 anos, olha esse dado que triste, nenhum filme de super-herói vai passar dos 700 milhões em bilheteria global. Eu até peguei aqui as bilheterias atuais dos filmes de super-heróis esse ano. Superman fez 625 milhões no mundo inteiro e meio que já encerrou
a sua jornada no cinema, porque já tá disponível até em VOD. Tá quase. O Renatinho foi olhar esses dias, tá pra sair pré-venda ainda. Ah, tá, porque eu entrei lá no meu VOD, tinha pra alugar. Tá em pré-venda. Tá em pré-venda, mas beleza. Então quer dizer que a corrida cinematográfica já está chegando ao fim, estamos nos últimos dias, e obviamente não vai passar de 650 milhões, o que é desastroso. Então, mas a gente... O James Gunn tá querendo fazer gaslight com a gente. Não é... Meu grão canhoto. É um desastre esse filme não fazer 700 milhões de dólares. Mas a gente fez um podcast esses dias falando exatamente sobre isso lá no meio disso tudo. Foi, acabou eu não lembro mais qual que era o tema, mas acabou a vibe dos filmes super-herói. E aí eu fiz uma análise, que é uma coisa que a gente sempre traz aqui, não falando de nada. Eu não sei se são só os filmes de super-herói que estão sofrendo com bilheterias. A gente tem ainda alguns filmes, que são poucos, quebram a barreira do 1 bilhão ali, mas eles são filmes muito específicos e tem acontecido cada vez menos. Tem acontecido cada vez cinema. menos. Então eu acho que não é só uma questão do cinema em si. Eu acho que é uma questão da guerra de streamings, dessa onda absurda de conteúdos que a gente tem sendo lançados em 200 plataformas diferentes, com focos diferentes e super nichados. Eu sinto que quando a gente entrou nesse negócio de séries e filmes, que a gente começou a falar sobre isso lá em 2010, 2011, um pouquinho antes, um pouquinho depois, você tinha coisas que eram mais amplas, era para um público mais amplo. E aí, quando você agrada um público mais amplo, você arrecada mais dinheiro, consequentemente, porque mais pessoas vão assistir o seu filme. Se é para um público muito específico, e eu falo isso não só de bilheteria, mas de séries de streaming também, a gente vem falando aqui há muito tempo sobre como os streamings estão focando cada vez mais em nichos específicos. E não mais mirando numa audiência massiva, que nem as séries de TV aberta faziam. Mas você não considera Superman um filme pra todas as audiências? Eu considero sim, mas eu acho que é isso, assim, os últimos filmes que fizeram 1 bilhão foram o Lilo e Stitch, o Deadpool e Wolverine e Divertidamente 2. Certo. O Jurassic World, Bubu, dá uma conferida aqui, mas eu acho que ele tá ali na casa dos 800 milhões e não deve chegar a 1 bilhão. Então, mas isso. Mas o que desse ano, o grande sucesso dos blockbusters acabou se tornando o Jurassic World mesmo. Mas se você pra olhar esses filmes, qual é a conexão entre eles? Existe uma conexão entre eles? Eu sinto que Jurassic World é uma franquia que já é, cara, de décadas atrás. Ela é uma franquia muito bem estabelecida. Lilo e Stitch apela pros millennials que tiveram filhos agora e talvez querem revisitar esse mundo. O Divertidamente 2 é a mesma coisa, que também é isso, assim, o primeiro Divertidamente saiu quando eu era, são uns 10 anos, 12 anos atrás. Acho que por aí. Eu já trabalhava, mas enfim, eu era bem mais nova. Então eu acho que também apela pra essas pessoas que viveram isso na infância e querem revisitar esse mundo hoje em dia. E o Deadpool e Wolverine é a mesma coisa, porque traz de volta. Então eu sinto que é isso, assim, a única conexão que eu consigo fazer entre todos esses filmes é essa. É a nostalgia, entre aspas. Jurassic World fez 844, 140 mil. Também já tá no finaleiro ali de encerrar a sua jornada. Eu acho que não deve fazer 900 milhões, mas é o principal sucesso dos blockbusters desse ano. Mas é muito doido isso, porque a meta do bilhão, que antes era algo muito cobiçado, mas entre aspas, facilmente atingível, hoje em dia tá ficando cada vez mais distante. Sem dúvida nenhuma. Aí nós temos o Quarteto Fantástico, que está atualmente com 525 milhões, desastroso, e deve ter pelo menos mais 2, 3 semanas no máximo de exibição, então não vai chegar aos 700 milhões também. Que triste, né? Aí teve Capitão América 4, que foi desastroso, fez 415 milhões, e tem o Thunderbolts, que foi o flop master, que fez 382 milhões, e por algum motivo, Thunderbolts é um dos melhores filmes de toda essa lista, se não for o melhor. Então é uma injustiça. Eu também sou muito fã com o Thunderbolts. Eu fico triste com o Thunderbolts, porque Thunderbolts é muito bom, cara. É uma injustiça. Mas vamos lá. Além de filmes originais, a Disney está apostando no retorno de Piratas do Caribe para atrair o público masculino e estuda o que fazer com Indiana Jones, depois que o filme de 2023 foi um dos maiores fracassos na história do cinema, tendo custado mais de 300 milhões de dólares só para ser produzido sem o marketing, e gerou 383 milhões de bilheteria no mundo todo.
Vixe, Foi uma desgraça. Nossa senhora. Não, foi uma tristeza. Cara, mas Piratas do Caribe eu acho doido que ainda não teve um comeback assim. Então, mas agora eu vou falar sobre isso. Eu dei uma pesquisada, eu fiquei também intrigado com o retorno de Piratas do Caribe. O mega produtor Jerry Bruckheimer está trabalhando há alguns anos no 6º filme da franquia Piratas do Caribe e ele está trabalhando no retorno de Johnny Depp, que não foi descartado. O retorno dele está sendo trabalhado ainda junto com outros nomes populares da franquia, como Orlando Bloom e a Keira Knightley. Então, o objetivo do Jerry Bruckheimer é trazer esses 3 de voltas para o 6º filme de Piratas do Caribe. Johnny Depp, Orlando Bloom e Keira Knightley. E vou falar para você, se ele conseguir, vai dar certo. Será? Se esses 3 voltarem, o filme vai dar bom. Será? Eu não tenho dúvida. Você mete lá a trilha sonora do... Quem que é? O Hans Zimmer. É o Hans Zimmer. É uma das melhores trilhas, É maravilhosa. É muito foda. Aí aquele jeitão lá do Johnny Depp. Oh, Dream Cara, Cap Me Heart Your Whole. Porra, eu vou querer ver. Mas assim, de novo, assim, falando sobre nostalgia, será que um reboot não seria melhor? Eu acho que, assim, todos esses pensamentos já passou pela direção da Disney. Teve a época que a Ayo Edebiro tava sendo cogitada pra ser a nova protagonista de Piratas do Caribe. Eu Eles lembro chegaram disso, a fechar com a Margot Robbie. Esse 6º filme, eu acho que já deu ruim também. Acho que não vai rolar com ela. Então, eles pensaram em tudo. Mas, ó, eu lembro também quando Barbie tava sendo produzido, que Barbie ficou anos. Ai, vai ser assim, vai ser assado. Eu lembro que teve uma época que tinha Amy Schumer. A Amy Schumer era a Barbie. Nossa. Cara, passou por muita coisa. E no final a gente teve um troço da hora. Então, assim, de novo, eu estou num momento da minha vida que eu quero ver. Eu acredito vendo, entendeu? Eu não sei mais. A indústria tá ficando muito doida pra mim. Eu não consigo mais falar assim, o que você acha que vai acontecer? Não sei. Porque tá tudo muito doido. Não existe mais previsibilidade, cara. Mas olha que interessante, né? Você vê aqui como a parte do demográfico que a Disney quer trazer de volta, falando do problema de Star Wars. Como assim você é parte do demográfico que a Disney quer trazer de volta? Eu sou homem. Eles querem trazer jovens homens, geração Z, mas vou falar o erro deles. A geração Z é filho da geração X, cara. Então, assim, eles alienarem os pais que podiam trazer os filhos pra esse negócio foi uma burrice inacreditável. Star Wars, pela primeira vez desde o seu lançamento, vai pular uma geração. Tem uma geração que não se importa com Star Wars. Isso é inédito. Isso é insano de burro, cara. Me deixa desesperado. Mas desesperado. O que essa geração nova gosta? Como assim? Minecraft. Entendeu? É. Que foi o outro bilhão. Sim, porque Você tá entendendo? Videogame. Porque eu acho que é isso, assim, essas coisas, talvez. E aí eu tô trazendo um grande talvez aqui. Não é a minha vontade, eu não gostaria, mas talvez algumas coisas tenham ficado no passado, entendeu? Porque é isso, por exemplo, a Marvel. Vamos falar sobre Marvel. A Marvel tá desenvolvendo uma única narrativa há 15 anos, certo? Desde 2008. Qual que é a única 2009. narrativa? A única narrativa da Marvel, só tem uma. Que tá vindo, eles vêm contando uma única história. Tá tudo interconectado, as coisas estão ligadas. Não estão? Não sei, eu não sinto isso. Como não sei? O que tá desligado? Mas qual que é a única história que eles estão contando? Ué, é a história dos Vingadores. Que aí eles encerraram ali com o Capitão América e o Steve Rogers. Tá, ok. E mas o Homem de Ferro. É que tem muitas histórias paralelas à história dos Vingadores, né? Então não é uma coisa... Mas quais são as histórias paralelas com Cada herói tem o seu filme solo, ele vai diversificando também, vai abrindo novos personagens. Então, na verdade, pra mim ela não abre. Pra mim ela fecha. Tudo culmina em Vingadores. Eles vieram trabalhando nessa narrativa, eles criaram ali com o Homem de Ferro, foram construindo essa narrativa, introduzindo novos personagens e adicionando a esse elenco pra chegar ali na frente e criar a batalha final contra o Thanos em Vingadores Ultimato. Tá. Aí eles encerraram, entre aspas, ali. Certo. Aí eles tentaram... E aí que tá. Não foi nem começar de novo. Porque se você precisasse assistir qualquer coisa... Se você quisesse assistir qualquer coisa que saísse depois do Vingadores Ultimato, você tinha que ter assistido tudo que veio antes. Como é que uma criança de 7 anos que quer assistir alguma coisa aqui, nesse ponto do tempo, vai consumir tudo isso de conteúdo? Entendeu? Então, eu acho que a lição de casa ficou muito grande. Eu concordo. Eu comentei isso no podcast que eu fui semana passada lá no Vilela, junto com os meninos do Matando os Robôs Gigantes. Eu acho que o dever de casa é uma grande complicação. Só que o dever de casa é uma grande complicação quando ele envolve outras coisas que fora os filmes.
Eu acho que os filmes tá fácil de ver. Os filmes são legais, os filmes são gostosos de ver, Michel, tá tudo disponível no Disney+. As crianças não conseguem assistir um TikTok de Não, 3 mas- minutos inteiro. Eu não acho que também é desse jeito. Eu acho que assim, as crianças assistem filmes. Os filmes da Marvel, eles são, não sei se 7 anos, mas o menino de 13 anos vai amar, vai pirar com os filmes da Marvel. Mas aí que tá, será que vai? Com certeza. Eu não sei mais. O Bubu, o que você assiste com seu filho da Marvel que ele gostou dos filmes antigos? Dos filmes antigos da Marvel. Ó, Guardiões da Galáxia, ele achou legal. Mas ele não é muito de Marvel, viu, Michel? Mas ele não gosta nem do Homem de Ferro, Capitão América, Não nada gosta. disso. Mas ele Não. assistiu? Ele começou a assistir e não tem interesse. Tá. Quantos anos tem o Vitor? 9. Ele tá ali um pouco abaixo do demográfico, Você mas tá beleza. entendendo? O Victor agora, o Jurassic Park, ele queria muito ver. Ó, O Superman, ele, tipo, cagou. Falei, filho, vamos ver, vai ser animal, olha o trailer. Não quero, pai, não curti. O lance dele é dinossauro. Mas eu Jurassic- acho que o o rolê é Jurassic- esse, entendeu? Que nessa época que começaram a sair os filmes da Marvel, tinha pouca coisa. É isso, assim, esses eram os grandes filme-evento que todo mundo se mobilizava pra ir no cinema. Eu não sei se isso existe mais, entendeu? Mas tudo bem, eu entendo o que você falou e eu acho que assim, o novo problema que deveria existir depois do Thanos, talvez fosse realmente o momento de criar ali uma nova entrada. Então daqui em diante vai ser isso, legal o que aconteceu, a gente pode mencionar, podemos seguir com esses heróis e realmente não houve esse planejamento. E é o que eu digo, eu acho que nós temos 2 dinossauros comandando essas franquias que estão atrapalhando. Eu acho que Kevin Feige e Kathleen Kennedy já eram para ter saído do trono deles há muitos anos. A Kathleen Kennedy no comando do Lucasfilm é desastroso e o Kevin Feige, muito obrigado por tudo que você fez até o Ultimato, mas de agora em diante, irmão, tá na hora de passar também, porque não tá rolando. Eu concordo, eu acho que é mais ou menos, tipo, e eu vou fazer uma comparação muito esdrúxula aqui, mas é mais ou menos o que aconteceu com a DC, que foi pingando de mão em mão ali naquela época, até colocarem na mão do James Gunn e falarem, beleza, você é o pai, você é o dono, cuida que o filho é teu, entendeu? Foi o que fizeram com o Kevin Feige lá atrás, só que chega uma hora que é isso, assim, não tá rolando mais, não tá, e eu não tô dizendo que todos os filmes que saíram depois de Ultimato são ruins, ou todas as séries que vieram depois de Ultimato são ruins, muito pelo contrário. Mas é bagunçado. Tem coisas boas ali no Tem. meio. Só que não Bastante coisa existe mais esse fio narrativo que Isso. existia desde o Homem de Ferro. Sim. E essa era a proposta inicial lá atrás. Mas aí que tá. Será que essa é a proposta a se continuar? Será que não é pra mudar de estratégia? Será que não é pra fazer um negócio diferente? Eu tô ansiosa pra saber o que o James Gunn vai fazer com a DC agora, porque a proposta dele, veja, proposta é diferente do que ele de fato vai fazer. Por isso que eu falei que eu estou curiosa para ver. Que é criar um universo onde cada coisa fica bem sozinha, elas funcionam como um todo e cada um tem a sua individualidade aqui, ó. Ó, eu não sinto isso aí, não. Eu acho que ele meio que tá tornando obrigatório você assistir Creature Commandos e Esquadrão Suicida dele pra assistir Pacificador, por exemplo. Eu acho que essas 2 obras são muito Eu não mencionadas. acho que é obrigatório, não, porque Cara. fazia muito tempo que eu não tinha visto Esquadrão Suicida. Eu assisti Pacificador numa Nice. Ele mostra tudo que você precisa saber. Não, o Previously dele foi bem redondinho. É um Previously com retcon, uma coisa que eu não me lembro de ter visto antes. Parabéns. Então, mas eu Eu acho que é achei divertido. isso, entendeu? Quando você entende o que você tá Divertido. fazendo. Eu quero muito ver, tipo, Supergirl. Eu quero muito ver Também. o que vem pela frente pra ver, assim. Você tá me dizendo que cada um vai ter a sua própria identidade, cada um vai ter o seu próprio gênero de filme, tipo, comédia, romance, vai ter um de terror, vai ter um outro de suspense. Você vai fazer isso mesmo? É isso, assim. Eu acho que aí pode ser que tenha alguma coisa. Porque você não precisa obrigatoriamente ver uma coisa. Se você assistir, muito que bem. Se você não assistiu, também tá tudo bem. Entendeu? E tá tudo certo. Perfeito. Eu acho que a liberdade de dever de casa vai ser uma boa arma pra ajudar a descer Só que é nesse isso. momento. Eu trago Star Wars de volta. Você realmente vai fazer uma criança de 13 anos assistir um filme de 1970 pra saber o que tá acontecendo agora? Deveria, é bom pra caralho. Entendeu? Eu não Deveria. sei, mas eu não sei se isso é a forma de você manter uma franquia viva. Eu não sei se a forma, talvez, não seja pegar esses personagens e atualizar eles. Eu não tô Mas falando... foi feito. Eles fizeram isso. A nova trilogia foi... Eles literalmente mataram todos os personagens legados, trouxeram a Rey pra ser a nova protagonista e não deu certo. Não, mas eles trouxeram os caras de volta. Os 3 estão lá no filme. Mataram. Não, mas eles estão no filme. Mas eles trouxeram pra eliminar e começar uma nova jornada. Então, é isso que eu tô dizendo. E não sei, funcionou. mas eu não sei se essa é a resposta, entendeu? Eu não acho, sei se eu acho que é... a resposta é valorizar os personagens legados e não odiar e cagá-los. Porque Não. o sentimento que eu fico é que a Kathleen Kennedy não gosta dos personagens legados. Porque o que ela fez com Luke Skywalker, por exemplo, nessa nova trilogia, assim, é de partir o coração. A forma como ele, o Han Solo e a Leia morreram são
indignas do valor que eles têm pra essa franquia. Eles tinham que ter... Se vão matar, beleza. Eu não acho ruim matar. Os atores estão velhos, tem que matar mesmo os personagens e começar... E focar em outros personagens. Mas, cara, dá um final digno pra essa galera. Nenhum teve um final bom. Os 3 tiveram finais patéticos. Tanto a Leia como o Han Solo como o Luke Skywalker. Por que você vai dar final patético pra ícones da cultura pop? Sabe? E personagens que fizeram da Lucasfilm que ela é hoje, essa potência. Se hoje ela é uma marca bilionária, deve ser esses 3 personagens, ao trabalho que os 3 atores fizeram, ao trabalho do George Lucas. E eu não acho que há esse amor e respeito e carinho pelo legado da franquia. E a Marvel, ela tem muito... A Marvel, principalmente nas séries, cara, eles começaram numa de querer, sabe, não só a Marvel, mas eu sinto que botar o nerd como vilão, Doctor Who, um dos vilões era o podcaster, homem branco. Pô, mas desde quando um Time Lord vai se preocupar com um Joe... Ele sabe, uma analogia ao Joe Rogan. É sério que o Russell T. Davies acha que o Joe Rogan é um problema tão grande que um deus como um Time Lord tem que lidar com isso? Então eles começaram a querer, sabe, culpar os fãs e cagar na cabeça do fã. Aí pronto. Aí não conversa mais com os meninos e agora fica chorando as pitangas. Eu acho que existe... Eu só acho burrice. Eu não tenho problema nenhum cagar na cabeça do Joe Rogan. O Joe Rogan é uma bosta. Acho uma bosta. Mas não é uma coisa digna de ser incluída no universo de Doctor Who. Ele não é um adversário digno do Doctor, cara. Que loucura pensar isso. Como é que o cara senta numa sala de roteirista e fala: o Doctor vai enfrentar o Dalek, que pode ameaçar a humanidade, ou vai enfrentar o podcaster Homem Branco? Porra, cara. É desanimador. É uma coisa com o She-Hulk. Aí o nerd é o vilão. Puta preguiça. Isso aí, depois reclama que o nerd não quer ver isso aqui, sabe? Que eu acho que cara, é revoltante. Existem jeitos e jeitos de você conseguir passar uma mensagem. Eu concordo com você que eu acho que é isso, assim, a gente tá num momento difícil de você conseguir passar a mensagem que quer ser passada, mas eu acho que existe um meio termo entre você... E eu concordo com você que a gente precisa respeitar os personagens legado. Eles são importantes o suficiente, porque sem eles a franquia não existiria. E o James Bond tá vivo até hoje, provando que é possível. O Ethan do Missão Impossível também. Como é o nome dele? O Ethan Hunt? Ethan Hunt, obrigado. Sim. Eu tava com o Ethan Hawke na cabeça, mas não é. Mas o Ethan Hunt tá aí também provando que a franquia tá viva há, sei lá, 30 anos, mostrando que é possível você conseguir manter esse negócio vivo. É que eu acho que hoje os roteiristas não conseguem mais conversar com a nova geração. Isso. E aí existe também muito. Um gap da conversa entre o Gen X e o Millennial e esse Gen Z e Gen Alpha, onde se você fizer um filme para essas 2 gerações, é muito difícil esse filme ser uma coisa única. Então você quebra isso, e aí ou você faz sucesso aqui, ou você faz sucesso aqui. E existem momentos muito, muito raros onde você consegue fazer essa coisa convergir pros 2. Então, eu não sei se é a maneira como as histórias estão sendo contadas, se são essas histórias que realmente ficaram velhas. Eu não sei, não sou roteirista, não sou eu que vou resolver os problemas de Hollywood, muito pelo contrário. Tô aqui pra reclamar e meter o dedo na cara de quem tá fazendo errado. Estamos aqui pra cagar a regra, é isso aí. Mas eu acho que é isso, assim. Claramente existe um problema. A mensagem que precisa ser passada não está sendo passada. Sim. Existe... Na Marvel existe um problema de não tem mais protagonista, a história não tá indo de lugar nenhum pra lugar nenhum, os filmes não se conectam mais, e essa sempre foi... E aí você não consegue se conectar com o cara que tava ali assistindo desde o começo, que é o meu caso, e você não consegue se conectar com um cara novo, porque ele não vai assistir 200 produções que vieram antes. Entendeu? Como é que você parte daí? Rebuta, parceiro. É a única solução que eu consigo enxergar, entendeu? Piratas do Caribe. Adoro Piratas do Caribe. Estou doida pra ver. Acho que o último que eu vi de Piratas do Caribe foi o 3. Eu não vi o 4 nem o 5. Cara, quando eu vi que era o 6º filme, eu falei, caralho, tem 5 filmes? Eu acho que o último que eu vi foi o 3, que a mulher gigante, eu já falei assim, é too much pra mim. É no Redemoinho lá no... Puta, e aí, foi horroroso mesmo. Exato. Então, mas eu acho que é isso, assim, se trouxer eles de volta com uma história atualizada, passar o bastão, sei lá, entendeu? Pode ser que funcione. Quem sou eu pra dizer que vai funcionar ou não? Eu não faço a menor ideia. Eu acho que, assim, se eles assinarem com esses 3, com o Orlando Bloom, a Keira Knightley e o Johnny Depp, é impossível eles assinarem isso pra um one and done. Isso aí seria uma nova trilogia, eu acredito. Com certeza. Eu acho que é esse que tá sendo o processo. O Johnny Depp, durante o julgamento dele, ele falou, eu nunca mais trabalho pra Disney. Ele falou isso. Eles podem me oferecer $300 milhões que eu nunca mais... Ele tá assim, com o coração partido. Então o Jerry Bruckheimer, ele tá tendo que fazer uma ponte ali entre apelar pro emocional e, obviamente, o caminhão de dinheiro vai pingar gostoso ali pra ele. Mas, de novo, quantos anos o Johnny Depp tem? Que eu não faço ideia. Deve estar com 60, 70 por aí, anos. Vê, por favor, Bubu, quantos anos tem Johnny Depp, mas deve ser isso aí. Porque, beleza, ele vai assinar um contrato pra mais 3 filmes. E depois? Nossa, é verdade. Ele vai estar fazendo com 70 anos isso aí. Você tá entendendo? Porque é uma trilogia, no mínimo, 10 anos. Como é que você segue disso?
Aí que tá o rolê, entendeu? E eu entendo a sua frustração com Star Wars. Eu não me importo com Star Wars. Então, pra mim, o filme foi ok, foda-se. Mas eu acho que você precisa pôr um ponto final nos personagens originais e o legado deles ser algo que ainda tá ali na atmosfera, mas você precisa passar o bastão, cara. O Harrison Ford não vai voltar de novo pra fazer o Indiana Jones. Não vai, entendeu? E não sei, tem outra pessoa pra fazer Ford esse personagem. Harrison Ford é doidão, cara. Mas é óbvio, eu concordo com você. Eu acho que esse último filme não ter sido a passagem de bastão foi uma burrice inacreditável. E assim... Eles tentaram passar o bastão pro Shia LaBeouf lá no Caveira do Cristal, como é que chama também? Que foi uma desgraça. Isso aí é pra jogar no lixo. Ó, Johnny Depp nasceu em 63, 9 de junho, tem 62 anos. Aí, ó. Isso mesmo. E o Kylo Ren... cara, o Kylo Ren tinha tudo pra ser um personagem tão bom. Ele poderia ser essa pessoa que ia segurar até junto com a Rey. Acho que o Kylo Ren e a Rey poderiam continuar. Mas, puta, cara, quando você vê como é que a história se desenrolou no final, tão esquecível, é que ninguém se importa com essa nova trilogia, cara. Até os prequels são mais legais do que essa nova trilogia. Eu não ligo pra Star Wars. O meu filme favorito é Rogue One, exatamente porque ele se destaca. Mas Rogue One é disso. excelente, Agora, se você me falar assim, ó, você tem um ódio de Star Wars, tem um ódio de Star Wars, um ódio profundo, que é a Rey e o Kylo Ren. Mas esses dois de pegaçãozinha, eu falei, não. Que então, porra é essa, cara? É que eu tô dizendo, os personagens tinham potenciais, mas eles foram muito mal escritos. Muito mal escritos. O Kylo Ren ser quem ele é, filho de quem ele é, passando pelo trauma que ele passou, sabe... Ele é filho de quem? Ele é filho do Han Solo. Ele é filho do Han Solo. Até me bugou. Eu falei, nossa, ele é filho do Han Solo. Ele é neto do Darth Vader, cara. Sabe? É muito foda. É muito foda. É muito legal. Dá pra continuar. E ele passou pela mesma crise existencial do Anakin. Do Anakin, sabe? Porra, cara. Então, mas é isso, entendeu? Foi um tiro que deu errado. De novo. Faz de novo. E a Rey ser uma Palpatine, então eles iam cruzar a linha genética dos Skywalker com o Palpatine, se tivesse um filho, e aí pronto. Já começamos aqui, essa criança aqui é o futuro da... Nossa, eu odeio muito que a Rey é Palpatine, velho. Eu odeio muito, assim, muito. E é isso, eu me importo zero com Star Wars. Eu odeio muito que a Rey é Palpatine. É uma bosta, enfim. Mas é interessante, porque você tem ali o sangue do maior Sith de todos os tempos, com o sangue do maior Jedi de todos os tempos. Porra, você vai ter um híbrido que ele vai ser o quê? Ele vai ser do lado escuro ou do lado da luz? Sabe, tinha muito potencial, cara. Enfim, exato. Isso, a gente não vai resolver Hollywood aqui. Nós vamos, Aline, eu e você, nós vamos resolver essa porra. Mas a gente tá aqui pra reclamar. Que delícia que é reclamar. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos receber então nossos convidados de hoje para um papo muito legal sobre a série brasileira Psica, que já está disponível na Netflix, a diretora de fotografia e o diretor de arte. Ó, que privilégio, galera. Delícia. O único podcast do Brasil, talvez, que vai ter essa conversa aqui no Falando de Nada. Então não se esqueçam de dar like. Semana que vem a gente volta com o Pix da Alegria, com as perguntinhas, né? Falar, Michel, estou aqui organizando, muitas pessoas me mandando mensagem. Bubu, pelo amor de Deus, me responde. Calma, que essa semana tivemos convidados. Semana que vem a coisa volta ao normal. Bora pro papo, então. Até. Senhoras e senhores, muito bem-vindos ao Falando de Nada. Alinoca, você tá aqui do meu lado, a galera já sabe, temos entrevista hoje, Temos entrevista hoje, temos entrevistas com duas pessoas que fizeram parte da produção de Psica, a nova série da Netflix. Estamos aqui com Janice Dávila e Marcelo Scanhuela. Bem-vindos! Antes de qualquer coisa, saber um pouco mais sobre qual foi exatamente o papel de vocês nessa primeira temporada, porque pode ser que tenha mais, mas é minissérie por enquanto, 4 episódios. Mas temos pontas soltas. Tô dá certa, pra continuar. Tô errada. Dá pra continuar, né? Começamos bem. Oi? Eu amo isso. Mas conta um pouquinho pra gente qual foi o papel de vocês na produção desses 4 episódios. Vou deixar assim pra não chamar nem de minissérie, nem de série, nem de primeira temporada. 4 episódios. Eu sou diretora de fotografia e eu fiz a direção de fotografia do Psica junto com o Glauco Firpo. Legal. Que é o outro diretor de fotografia. Tá. A gente fez juntos. Eu sou o Marcelo Scanhuela, diretor de arte e cuidei desse aspecto visual aí da série. Eu queria saber o que vocês acharam quando vocês viram ali no top 10 da Netflix Brasil, Psica em primeiro, desbancando Wandinha, desbancando o drama coreano. Eu fui ver hoje lá no top 10, tá em segundo ainda, tá sanduichado entre dramas coreanos e Wandinha. Olha que chique vocês. E tem mais, tem uma amiga da Inglaterra que me escreveu hoje falando que tá no top 10 da Inglaterra. Sucesso! Segundo lugar no Canadá, terceiro lugar na Espanha. Os amigos que moram pelo mundo estão todos assistindo falando, os amigos que moram pelo mundo. Muito legal. Muito legal. Muito incrível. Nossa, incrível. Mais de 190 países, né? Foi um lançamento mundial. Isso é muito importante pro nosso cinema, né? Vocês já trabalharam em outro projeto que teve um impacto mundial
litoral tão grande assim? Não. Desse tamanho, acho que não. Acho que o Psica é maior. Pelo menos um lançamento tão grande, assim, sabe? Eu já fiz alguns projetos que foram pra fora, festivais importantes, ganharam prêmios e tal. Mas um lançamento nessa importância, acho que o Psica é maior. E eu sei que é uma pergunta difícil pra vocês especificamente, mas Psica é uma série muito brasileira. Na verdade, ela é muito específica do Pará, que tem gírias que, assim, eu assistindo tive que procurar, porque eu sou bolinha São Paulo. Eu, infelizmente, nunca fui pra Belém. Eu tenho muita vontade de ir pro Pará, nunca conheci. Mas vocês chegaram a ter contato com as traduções? Se tem dublagem ou não? Como que eles adaptaram esse idioma que é daquela região muito específica, assim? Bom, você sabe que Psica é uma adaptação de um romance de um autor paraense, do Edir Augusto, um escritor brilhante. E aí o livro ele já é recheado dessa linguagem, então ele já te dá o tom. Então, meu primeiro contato com Psica foi lendo o livro do Edir. E aí automaticamente você vai se familiarizando. Porém, a gente viveu Belém, a gente viveu o Pará, né? Então, para mim, essas gírias todas, elas chegaram e se instalaram. Eu uso até hoje, né? Exato. O que pegou? O que entrou no seu vocabulário? Cara, o Pará é o máximo. O Pará entrou na minha vida, assim. O Pará é o máximo. É orgulho de ser brasileiro, orgulho de ter vivido no Pará, orgulho de ter conhecido aquilo. É lindo demais. É demais, eu sou fã também. É lindo demais. O Pará é inacreditável. O Scan ficou muito mais tempo lá do que eu, mas é muito intenso o Pará, né? É muito. Então, até essas palavras, elas viraram parte do nosso cotidiano. A equipe inteira começou a usar certos termos, assim, que expressam coisas que a gente não tinha palavras para expressar. Psica mesmo, né? Porque... bom explicar o que é psica, talvez a galera não saiba. Mas assim, só resumindo esse assunto aqui, eu acho que a cultura lá é tão potente, é tão forte, tão grande e tal, que obviamente existe uma linguagem específica desenhada por eles e um certo isolamento também, que faz com que essa comunicação aconteça. Só que é tão perfeito para aquele ambiente, para aquela atmosfera, tudo encaixa tão bem, que é impossível não estar na série, né? Mas eu fico curiosa em como dublaram, como legendaram. Eu acho bem curioso. São palavras muito específicas, assim, que aí não vira uma tradução, tem que realmente ter uma adaptação, você precisa ter um glossário quase. E é isso, assim, eu que sou do Brasil, não consegui entender algumas coisas. O próprio Psica, eu tive que entrar e falar, o que é isso? Não é possível, eu nunca ouvi essa palavra antes. E aí é uma palavra usada, é alguma coisa como uma maldição, não é um azar. Um azar forte. A melhor tradução que eu consegui até agora, porque assim, para algumas pessoas que eu perguntava lá, porque num primeiro momento a gente entendeu Psica como uma maldição e uma coisa muito grave. Nossas personagens ali todas, vocês viram muito bem o que acontece ali, né? Mas para eles é uma coisa um pouco menos violenta, talvez em algum momento. É quase como uma uruca que a gente brincaria aqui, ou uma zica, uma mandinga, ou alguma coisa nesse lugar, assim, que você tá mandando ali para que dê errado, sabe? É uma zica mesmo, acho que Mas foi legal porque quando... É isso que você comentou, né? Você tá lendo lá, psica, eu sempre imaginava que era uma coisa meio... Uma psica pra você, que você tem uma psica e tal. Até ouvi-los, e psica. E aí, então, era um negócio muito mais sonoro, é muito mais... E aí, isso. Então, é uma outra história. E isso definiu muito bem o desenho de som da série. Que legal. Super. E a série tem essa montagem, né? Com os letterings aparecendo na tela, mostrando algumas coisas. Achei bem legal. Que é a história da literatura, né? De onde veio, da crônica, né? E como que foi esse processo de adaptação pra vocês? Porque vocês já tinham ido pro Pará antes? Ou foi o primeiro contato que vocês tiveram com aquele ambiente? Porque é quase uma subcultura, né? Uma cultura muito específica de um lugar do Brasil, assim. Eu sinto que o Brasil é um país tão grande que é isso, assim. Eu lembro quando eu ia pra Minas, que tinha algumas palavras que as pessoas falavam pra mim que eu ficava assim, Minas, que é aqui do lado. E eu não entendia nada. Então, e é um lugar muito diferente, sabe? Também, já foi pra Fortaleza, também tem uma outra cultura, com outras comidas, outras... Vocês já tinham tido contato com aquela cultura? Ou foi a primeira vez que vocês tiveram contato e aí... trabalharam em cima disso? Não, eu já tinha ido várias vezes. Filmar outras coisas, filmar ficção, filmar documentário. Eu já tinha ido em algumas ocasiões. Pro Pará e pra Amazônia. Legal, como um todo. Eu fui pra Manaus, eu nunca tinha ido pra Belém, nem pro Pará. Mas é curioso na tua fala, porque assim, a gente tem um olhar muito sudestino, né? Então, e parece que essa coisa centrada daqui é que define. Eu não considero uma subcultura, mas eu considero uma potência que me faz ter orgulho do Brasil, assim, sabe? Porque eu chego no Pará e descubro uma identidade que é tão forte, tão vibrante, tão brilhante, tão solar e colorida e tal, e que parece que aquilo é muito mais autêntico do que a gente é, isso que eu quero dizer, sabe? Porque esse lugar mundial em que a gente está inserido e vive,
tem muito menos expressão. E quando você chega num lugar que é pura cultura, né? Uma fusão de floresta, né? A nossa floresta, cara. A nossa floresta, a nossa história, nosso povo. Exato. O povo originário ali, que está muito presente no artesanato. É que eu acabo caindo na arte porque o meu olho é muito treinado para isso. Então, é muito legal conhecer o Brasil. Conhecer o Brasil pelo olho do Pará, sabe? É isso, assim, também quando eu tava assistindo a série, existe ali uma proximidade muito grande com a Guiana Francesa. Sim. E como você falou, a gente é muito sudestino. Eu realmente fui criada aqui, eu saí muito pouco daqui do sudeste. Tô falando por mim também. Do país. Eu chamo de subcultura no sentido de que dentro do Brasil existem várias, Sim, que várias, a gente não tem conhecimento, é isso. Eu nunca fui ao Acre, São sabe? múltiplas culturas. Exato. E aí, às vezes você esquece que o Brasil faz fronteira com muitos países. E eu não tinha me tocado que Belém, o Pará, era tão perto assim de uma cultura que é absurdamente diferente da nossa, que é a da Guiana Francesa, que tem aquela coisa meio caribenha, mas que tem a influência da França também. Como que foi pra vocês pegar isso, assim, essa cultura muito específica brasileira de Belém, conseguir traduzir ela pra uma série e também pegar essas coisas de outros países, de outras culturas que também englobam outros países e condensar tudo num projeto só? Vou falar da minha parte um pouco, né? A luz de lá é única. Então, quando você sai do sul, vai para o norte, você é inundado de luz. A luz é forte, contrastada, entra em tudo. E parte importante do conceito da série é que, assim, a gente não lutou contra isso. A luz invadiu e ela tá lá, é a luz do Pará. É luz natural? Não que atenuada. A gente usa de tudo. Tá. Tem partes que são luz natural, mas a gente não ficou evitando a luz mais dura, sabe? Aí filmando só nos horários de luz mais inclinada, não. Até porque demora 15 minutos. Até porque dura 15 minutos. Aí passa um fritando. Até porque é o Equador, né? É perto do Equador. Eu até quero saber como é que é fazer fotografia num lugar que chove todos os dias por 15 minutos. Nessa época não estava chovendo. Não tinha chuvinha diária? Não choveu. Mais um alarme assustador. Pra Belém do Pará tinha chuvinha diária. Nós estávamos esperando isso. E era uma intenção nossa incluir esse fenômeno na série, né? Mas não aconteceu tanto quanto seria imaginado. No final começou a chover, né? Começou a chover. Para outubro, assim, começou a chover. Mas a luz tá lá. Ela não tem como você ignorar. Ela é muito forte, Total. ela tá lá. E fazer fotografia também para cena aquática. Dizem que fazer cenas aquáticas, no geral, pro audiovisual, são sempre os grandes desafios. Como é que foram? Me conta aí as cenas lá dos ratos d'água, os piratas ali dos rios da Amazônia. Então, o grosso dessas cenas de jet ski, perseguição no rio, eu cheguei, estava no final. A minha parte foi... eu gostaria de ter... Eu fiz um dia, que foi aquele dia da perseguição do barco, que tinha, assim, acho que a última coisa de barco. Eu cheguei a entrar num barco, e o barco foi embora, a gente não voltava nunca. Então acontece assim, as cenas de barco eram sempre muito emocionantes e menos no controle das pessoas. O Glauco saberia falar melhor sobre as cenas de barco, porque ele fez parte de tudo. O Marcelo conta, por favor, da parte da fotografia, a parte da arte. Na verdade, assim, na pergunta anterior, quando a Janice falou sobre a luz, eu queria dizer uma coisa que é curioso, porque onde tem muita luz, a cor corresponde de um outro jeito. Exato, e vocês eu viram queria falar isso, um pouco né? disso também. É vivo, então, né? É muito vibrante, é quase elétrico, assim. Neon, né? E aí, na tradução, que era aquela tua primeira pergunta, esbarrou numa coisa, porque quando você vai contar uma história triste, violenta, ou, né, como é a história de Psica, normalmente um código de cor que se desenha imediatamente na cabeça é uma coisa um pouco mais soturna, um pouco mais fria, um pouco mais... E eu cheguei em Belém olhando para aquilo e falando, cara, não dá. Eu brincava com a galera da direção da Netflix, enfim, eu brincava, nós vamos ter que sentir dor no pink, no laranja, o verde limão vai arder, vai ser nesse lugar que a gente É muito contrastante, foi uma coisa que eu percebi assistindo, assim. E aí, o botão da arte foi pro limite, então não sobrou nenhum lugar sem uma cor intensa, né? A gente trabalhou muito para que isso acontecesse e porque é uma realidade de lá. As pessoas se vestem dessa maneira... Já tem aquele pano de fundo, que é aquele rio chocolate com a floresta verde densa, mas todo o resto de arquitetura, é tudo muito vibrante, muito colorido. Imagino que também ter diretores como o Kiko Meirelles e o Fernando Meirelles, experientes, pessoas que manjam muito de cinema, deve ajudar, né? Sim, hora, muito, super, muito. Foi super legal, uma parceria tanto. Não, e é uma série que ela fala de assuntos pesados. A gente tá falando de tráfico humano, abuso sexual e tem vingança também. Acho que vingança é um aspecto muito importante aqui da série, né? É até talvez o aspecto mais satisfatório
satisfatório pra quem tá assistindo. Fala, pô, velho, essa vingança precisa acontecer, porque que desgraça, né? Tem uma galera ali que... Eu como fã de Dexter, eu gosto de falar, mereceu tomar ali no final e que bom que aconteceu. Eu já acho, puta, vingança... Violência gera violência mesmo, né? Sim. É um pouco sobre isso, assim, o quão perigoso é trabalhar com violência pra resolver algum caramba, problema, sim. porque daí ela só vai ficando pior, né? Mas tem essa parte da justiça com as próprias mãos, né? Na série tem bastante sobre isso. E vocês ficaram surpresos que uma série que realmente, por mais que ela seja muito bem filmada, muito bem montada, muito bem dirigida, ela tem esses assuntos pesados e ela foi muito bem aceita pelo público brasileiro, tanto que ainda está ali hoje, no top 2 da Netflix. Vocês ficaram surpresos que o público abraçou e falou, caramba, quem diria que uma série bonita, porém pesada, teria essa aceitação do público? Eu acho que a maneira de falar desses assuntos e a condução da direção foi muito precisa. Foi mesmo. Porque o livro é mais violento, né? Que a série. Então, Sim. ela teve O livro é muito mais muito violento. mais violento. Muito mais violento. Então, a maneira que o Kiko e o Fernando conduziram, eu acho que foi mais... claro que não está nada atenuado, é uma série violenta, rápida, a história está toda lá. Mas acho que tem uma condução muito precisa para você poder acompanhar aquilo sem também travar pelo excesso, sabe? Eu acho que está muito bem conduzido. Eu penso que a escolha deles, né, do Kiko e do Fernando, de olhar para aquela região com um olhar muito pop da cultura, que criou esse atrativo maior. A gente está contando uma história terrível com um olhar muito pop, né? Na montagem, nas cores, no figurino, na trilha sonora. E atuações fenomenais. Um elenco brilhante, Então, acho que... na verdade, a gente imaginava que ia ser legal, na real. Enquanto eu tava lá filmando, falando, cara, isso vai ficar muito bom, isso vai ser muito legal. A gente já sabia. Sabe? Que bom. Esse é um sentimento legal. Eu acho que foi o tipo de trabalho... Vou confessar que a gente tava bem. Exato. Eu tenho um hit aqui comigo. A gente sabia que tinha um produto muito legal na mão. E eu assisti, assim, antes de eu assumir a fotografia, lá pouco depois da metade, eu assistia ao material. Nessa plataforma que chama Pix, que é uma plataforma que o material bruto fica para uma parte da equipe. A gente recebe screener no Pix também, inclusive. Alguns. Eu fiquei acompanhando até para entender, assim, por mais que a gente tivesse conversado antes, eu queria entender, assim, para onde aquilo estava indo, né? Porque era muito livre, né? Era muito... Então, eu já sabia que estava incrível. Eu cheguei e falei, nossa, eu cheguei lá, fui muito. A gente filmou tem material bruto pra caramba, muito, né? mas muito material. A O2 é famosa por isso. Os caras gostam de ter material bruto horas e horas. A gente filmou muito, garanto pra vocês. Então você, Genice, você trabalhou na segunda metade, é isso? Na segunda metade, mas quando você assiste a série... os dois estão nos 4 episódios. A gente não filma cronologicamente. Sim. Então, até dei uma olhadinha, assim, para entender, assim, eu fiquei, será que tem uma parte que tem mais eu? Não, tá muito igualitário, assim, espalhado pela série. Porque eu fiz a parte que quando a gente foi para Marajó, mas tem coisas que foram filmadas que se passam em Marajó, mas foram filmadas em outros lugares, tipo a festa do prefeito. A festa do prefeito, que foi filmada em Belém. Mas você filmou o Lecoq d'Or. Filmei o Lecoq d'Or e filmei a fazenda do Zé Elide, a fazenda dos búfalos, aquela parte de búfalos toda, quando vai para esse lugar. Então, foi mais essa parte que é uma parte, sei lá, a partir do segundo episódio vai para a fazenda dos búfalos e fica lá, e de lá vai para Cayenne, para Cayena no Lecoq d'Or. No Lecoq d'Or. E você, Marcelo, trabalhou na produção toda como diretor de arte. Sim. Eu queria entender um pouco. Eu acho que eu já tive contato com outros diretores de fotografia, mas diretor de arte, eu acho que você é o meu primeiro. Prazer. Bem-vindo à nossa loucura aqui. Eu queria entender um pouco, porque antes da gente começar a gravar aqui, a gente estava conversando que esse projeto foi captado 1 ano atrás, mais ou menos. Terminou em outubro ali do ano passado, 2024. A gente está em 2025. 2024. E você pesquisa antes? Como que é o trabalho de direção de arte? A direção de arte começa... Bom, primeiro eu recebo o roteiro, né? Então tem um trabalho anterior, já muito extenso, que aconteceu de adaptação e tal. Mas eu recebo o roteiro e logo de cara... Vamos discutir locações, entender qual é a linguagem, como é que vai se firmar. Então foi isso. Recebi o roteiro em março. Março fizemos uma primeira visita até Belém, eu e o Kiko. E aí foi muito importante, porque foi esse primeiro choque com essa luz,
choque com essa vibração de cor e tal. E aí a gente começou a discutir essa possibilidade de uma série extremamente pop por conta da cultura paraense, que é muito nesse lugar, que tá nessa posição aí. Então o desenho vai formando, depois cada um dos espaços e discussões, a gente tinha uma ideia muito clara que era... O que eu quero te mostrar é que assim, o diretor de arte trabalha na definição de locações, trabalha um pouco na cara da linguagem, da série da linguagem visual que ela vai ter, e aí depois a gente vai concluir o que funciona, o que não é suficiente, que vai virar um cenário. Tá. Né? Não vamos ter que construir isso aqui do zero, porque não encontramos um lugar que fale isso como a gente gostaria. Então, a trajetória é meio essa. Contato com locações, definição de linguagem, uma pesquisa enorme, todo o material que eu pude encontrar sobre a Amazônia e tal, sobre essas histórias de violência que acontecem lá, infelizmente. Mergulhamos fundo, e as visitas foram acontecendo, aí a conclusão do que deveria ser construído, do que não, e como era. Cada personagem que merecia ter um acento mais radical, e isso eu sou muito grato, tanto ao Fernando quanto ao Kiko, porque eles me deixaram trabalhar livremente quando eu resolvi carregar de temperos, assim, sabe? Carregar muito, tucupim, tudo, assim. Então tem... Bem ácido. Tudo bem ácido, tudo bem estridente. E era pra sentir essa aflição. Eu acho que dá, né? Eu, pelo menos, assisti a série, fiquei aflito, eu que sabia toda a história, fiquei ali meio paralisado e tal. Realmente aflitivo, assim. Você vai assistindo, você vai ficando meio sem fôlego, chega uma hora que... Meu Deus! E eu acho que é um tema importante de ser falado também, né? Que é uma coisa que é isso. A gente aqui, você fica assistindo as coisas que vêm de fora, as coisas que acabam saindo do eixo Rio-São Paulo aqui também. Sim, sim. E são... Às vezes a gente entra um pouco nesse tema, mas são coisas mais leves, mais palatáveis. Eu nunca tinha visto uma produção que entrasse tão a fundo assim num tema que é tão pesado. É muito pesado. É que não tem como olhar para esse tema sem ser pesado. Não dá, é um tema absurdo, né? Sem dúvida. Tem um trabalho que eu queria falar um pouquinho sobre ele, ainda falando sobre direção de arte, que é o trabalho do figurino, que eu acho que deve ter chamado bastante atenção de vocês. Eu ia te perguntar se você tem algum... Você dá algum Sim, pitaco? estamos juntos, Tá. né? Eu e Verônica Julian, brilhante. Ficamos trocando ali. Ela brinca comigo, ela fala, as nossas loucuras estão todas lá. Porque foram papos e papos e papos sobre como aquelas pessoas se vestem, qual é o código, onde funciona, como são aqueles corpos expostos, né? Qualquer tipo de corpo. Eles são muito livres, a sexualidade ela vem também nesse lugar porque o calor determina uma exposição maior e tal. E isso impacta diretamente na nossa história, né? Então é isso. Locações, cenários... paleta de cor, figurino, maquiagem... Basicamente assim o visual da série, assim, sobre de uma isso. maneira geral. É sobre isso. Legal. Depois, juntos, vamos escolhendo, porque também a maneira como eles iluminam ou enquadram, interfere e dialoga o tempo todo. Um potencializa o outro. Legal. Né? Nosso trabalho é muito parceiro. É muito complementar. É muito. E vocês Não existe um trocam sem durante outro. as gravações O tempo todo. Muito. pra O tempo todo, Não, afinar? É um cangote do outro. legal. Inclusive depois, na correção de cor também. Correção de Vocês cor também trabalham na pós, juntos? Sim. Que legal. Na verdade, não é muito comum ter um diretor de arte na pós. Tá. Mas é que Psica era um projeto muito caro para mim do ponto de vista da cor. E eu entendia que ele tinha um lugar, estávamos todos combinados, mas a gente sempre desconfia. Eu pedi para estar lá e eles prontamente aceitaram. Então eu participei da correção de cor, foi muito legal. Foi muito legal. E foi tudo feito aqui no O2 mesmo, né? Tudo. Tá, O Michel apontando pra lá porque a gente está perto da O2. É pertinho aqui. É muito boa logo ali. Oi. E teve algum equipamento, alguma lente diferenciada que você teve que usar para fazer fotografia? Olha, tinham muitas câmeras. Muitas câmeras. Muitas câmeras. Muitos celulares. Sério? Sim, tinham muita 3 coisa câmeras de telefone. principais. Aham. A gente pode falar de coisas mais técnicas, Claro. né? Que são 2 Alexas 35, que atualmente são... Considero que acho que todo mundo considera as melhores câmeras disponíveis. É uma câmera que era perfeita pra gente, assim, porque ela tem uma coisa que chama latitude, assim, que é o que ela registra entre a luz mais baixa e a luz mais alta, que é incrível. Então, você joga ela nesse mundo, assim, que vai do escuro pro sol do Equador e ela trafega muito bem. E ela registra as cores Ela de uma responde maneira... sobre cor, é isso que eu estava Ela tem um esperando. espaço de cor que consegue registrar todas
paleta, escala gigantesca, louca, assim, e consegue registrar, sei lá, esse verde fluorescente, louco, aí depois tem aquela cor de açaí, né, que tinha em vários lugares. O nosso roxo. São umas cores que são únicas, que eu não vi outro lugar no Brasil que se usem essas cores no cotidiano, é meio único. É o objeto, o plástico, o copo, nada lá é um simples branco. Não tem porquê, não faz sentido. E aí tudo é muito vibrante mesmo. E a gente pirava muito com isso, né? Falando, tipo, cara, olha aquilo, e tinha um desejo compartilhado de ter esse registro feito e nada mudar ele. Não, assistindo a série não dá pra perceber que tem cenas captadas com celular. E é muito doido isso, porque... Eu não sei, é muito bonito. Eu arrisco dizer, assim, que a maioria das cenas que estão lá foram filmadas com as Alexas 35 mesmo. 98%. Acho que 90% é difícil de afirmar, assim, mas é mais de 90%. Mas tem muita coisa que foi os iPhones, sim. Que legal. E eles estão lá, eles compõem, assim, eles não são assim, tipo, que você vai bater o olho e vai perceber de Em alguns cara. momentos eles são propositalmente, né? Por exemplo, os caras estão dentro do jet ski. Sim, mas aí não é os iPhones, aí é os celulares que a gente chamava A gente usou celulares podrinhos. Que podrinho, será que eu falo? Que a gente pegava uma câmera mais detonada, aí dava uma gastada ali, né? Dava uma apodrecida, literalmente. É porque as lentes. Você vai pra Hollywood, até essas cenas captadas com o celular podrinho, eles captam com uma câmera normal e aí depois eles fazem tudo isso. Eu acho que agora... Não, mas eu acho que bom. agora faz com o celular também. É? Algumas cenas, tá rolando. Cara, que Porque eu acho que já doideira. chegou nesse ponto, assim, que dependendo... Claro, tem vários limites, a gente foi descobrindo isso até no momento de testes, né? Pra filmar o Look and Feel, que é uma fase que até posso explicar também, a gente pode explicar, né? Depois a gente explica, não sei se eu vou explicar. Por favor. Quanto tempo a gente tem aqui? Mas a gente testou até como que entrava os iPhones junto com as Alexas 35. Mas você pega a melhor câmera do mundo, que faz os filmes gigantes de Hollywood, tudo, e tudo, e aí de repente você põe junto com um iPhone. E o que acontece, né? Então esse resultado me surpreendeu. Me surpreendeu também. Sensacional. E tem os celulares podrinhos, que aí, tipo, tá bastante presente, né? Tipo, a hora que o Zé Elídio, primeira cena é feita com o celular feita com o celular. do ficante da Janalice, né? Que expõe o vídeo íntimo. Que expõe o vídeo íntimo e começa a primeira violência, né? Que começa toda a jornada dela. E aí depois vai entrando em vários momentos nesse contexto, né? Tipo, a hora que tá filmando as meninas, o Zé Elídio, né? O Felipe também, tipo, filmando elas, né? Elas são sempre filmadas com aqueles celulares, né? Assim, tipo, e sempre... E o tanto que isso interferiu na linguagem, né? É tão legal, porque quando você vê a montagem, aquela sequência toda da invasão do barco, do assalto ali, onde os ratos d'água aparecem pela primeira vez, essa fusão de texturas que vão rolando na tela são muito legais. É muito legal. E dá um dinamismo, né? Que acho que foi a primeira coisa que eu filmei, sabia? Porque eu entrei assim, eu entrei 10 dias antes de assumir o bastão mesmo, né? De me passar o bastão. Porque eu queria me integrar também com a equipe que estava lá já morando no Pará. Praticamente paraense. Praticamente paraense, e tinha uma coisa de câmera acontecendo que eu estava assistindo, mas eu queria ver como ela acontecia ao vivo, né? Para poder me integrar melhor. Perfeito. Foi ótimo. E aí eu operei uma câmera. Eu fiquei uma semana operando uma das câmeras. Foi quase um bootcamp pra você. Foi um bootcamp. Foi um bootcamp. Total, foi um bootcamp do Psica. Bootcamp Psica. E foi incrível. E foi nessa cena do assalto. Mas muita coisa aconteceu. Num dos dias eu tô aqui cena, que acho que falando com vocês, tô lembrando. Uma semana. Foi uma semana. Então eu filmei, 2 dias. Porque tinha um coordenador de ação. Imagina que não foi fácil traçar aquela coreografia. Definir tudo aquilo, jet skis cruzando, tiroteio, como é que funcionava aquilo. As cenas aéreas de jet skis. Era o César Solar. E é isso, assim, com o Rio Chocolate, a floresta no fundo, aquele barco cheio de cor. Aquela coisa impressionante. É uma cena fenomenal aqui. É que é muito doido. A gente tava conversando de novo, vou repetir que antes das câmeras começarem, que tem quase 1 ano que vocês estão afastados do projeto. Então, tudo que eles estão falando, eles estão lembrando aqui agora. A gente tá relembrando. Tô lembrando de coisas como, por exemplo, a maré lá, ela tem uma variação radical, assim, 6 metros. No Rio. Então, é muito complicado você... Por exemplo, aquele mercadinho flutuante logo do primeiro episódio, ele é totalmente cenográfico, ele não existe. Né? Então é uma balsa que tem ali, tem uma pequena estrutura que serve de um ponto de apoio para as pessoas que ficam de barco no final de semana. Por quê?
Quando a maré baixa, vira uma grande praia no meio do rio. E as pessoas descem dos seus barcos ali e ficam jogando bola, curtindo. É um lugar lindo, 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 lindo. Quando veio a ideia de que a Maria Ângela não tinha terra fixa, que ela não podia ter, porque aquela personagem não conseguia se estabelecer jamais, então vamos construir a casa dela flutuando. Isso foi uma doideira, porque começava a montar o cenário, construir o cenário, foi feito parte fora, parte ali. Começava a construir o cenário, a maré baixava, a balsa, o cenário inteiro, sabe, desmontava, volta, como é que isso dura? Prende de novo, faz o quê? Como é que... Uma briga nossa, por total ignorância, até entender qual que era o esquema do rio. Não, agora a gente para tudo, deixa, espera. Agora dá pra trabalhar de novo, volta, sabe? O famoso truque audiovisual teve que ser adaptado ali. Não, a gente teve que aprender, sabe? Ou o barco vai carregar todo o dressing do esconderijo do tabaco. Como é que toda a equipe maravilhosa de objetos chefiada pela Vanessa Timura, Vivi Martinez, como é que elas fizeram para chegar com aquilo lá? Ou mesmo a mercadoria do mercadinho e tal. Ter tábua de maré na mão, porque o barco tem que chegar na maré alta para poder descarregar, porque senão vai baixar e não vai perder a viagem de 4 a 5 horas para chegar lá. Foi tudo nesse esquema. E assim foi até o final. Assim foram... Até o final. Eram vocês contra a natureza, basicamente. Contra não, aliados. Quando a gente começou a entender qual que era dela, ela começou a devolver, porque daí a beleza é estonteante, né? Sim. Cada vez mais a gente queria ver aquilo, cada vez mais queria mostrar aquilo. Porque... Total. A cena que as meninas tentam fugir... Eu vou dar... Pode dar? Pode, já passou, já tem 4 episódios. Foi 4 episódios, tá liberado. já estreou. O episódio sai na quarta, então tá tranquilo, tá tranquilo. As meninas tentam fugir e vão parar naquela praia. Aquela praia, ela deixava de existir com a maré. Ela não existia. E quando a gente estava filmando lá, ela ia sendo consumida numa velocidade da luz, né? Corre! Corre! Assim, daí uma hora o carro não ia mais passar. Era tudo muito assim. A gente começava num lugar e ia correndo. Filmou meio, acho que de trás para frente. Até nem lembro. Tinha uns esquemas de filmagem que as ADs brilhantes. Que loucura. É lindo. Aquela cena é especialmente linda. Sim. A gente quer filmar aqui, pelo amor de Deus. A gente quer filmar isso. Eu imagino se vocês não chegaram a perder equipamento, não, alguma coisa. Não, porque não se a perdeu produção nada. ali, ó, a produção foi perfeita. Não, tem que falar, tem uma função que chama platô, Eriquinha que é Érica Coelho, que como é que a gente explica essa função? É uma função que estrutura tudo junto com as ADs também brilhantes, que é a Sofia Bier, Skit Fel e Ana Fanucci. É basicamente a pessoa, quando a gente se pergunta assim, quem fez essa planilha? Pra conseguir organizar essa gravação essas heroínas toda. aí. Essas heroínas. Pronto. E a Platô vai lá e executa, faz essas planilhas funcionarem na prática. A Platô é meio uma super heroína que consegue enxergar todos os problemas possíveis e resolver o BO antes dele rolar. A gente abraçava ela todos os dias. Quase uma vidente. É uma vidente com uma grande logística, na verdade. Bem brava. Não tem como ser normal usando esse trabalho, não. Ela é dentro disso tudo, ela é um amor. É uma delícia. Ela é uma delícia de pessoa, assim, e era realmente muito desafiador. Não consigo nem imaginar esse tipo de desafio. Pra porque é todo isso, assim, mundo. você lembra quando saiu o Sense8, que a gente pensava, nossa, como que eles conseguem dar continuidade nas cenas, uma grava aqui, outra lá. É mais ou menos a mesma coisa, porque você tá pensando na maré subindo, como que você vai gravar isso, ou a luz que tá incidindo naquele momento. E não é que muda um pouquinho, muda radicalmente, vira outro lugar. Vira outra locação. Vira outra locação. Aquelas sequências onde a picape no último episódio se enfia ali no charco dos búfalos e tal. Aquele lugar, há 2 horas ele era um rio. Exato. Depois ele vira aquilo. Depois ele é rio de novo. É muito impressionante. É muito Você vivo. vê acontecendo, é rápido. Você abaixa, sobe. Enquanto isso, assim, você passou ali, aí se esperar, se for na hora errada, já não volta os carros com equipamento, com câmera, com tudo. É uma experiência muito diferente você filmar em estúdio, onde está tudo bem controladinho, né? Ali você tá no timing da mãe natureza e a gente que se adapte. E você quer falar da boate, né, Gênesis? Eu quero falar da boate. Vamos lá. Eu quero falar das boates. Das boates. Das boates, né? Porque tinha... Você quer falar disso? Vai, fala você primeiro, depois você complementar. Porque as boates de Tucuruí, né? Na história ali acontece, né? Eles saem perseguindo essas pessoas e tem um mapa da prostituição que é a ser seguido ali. Dentro do pensamento de cor da série, o Le Coq d'Or era o delírio final e uma explosão que, na minha cabeça, no primeiro momento, era algo que
dialogava muito com a arquitetura latino-americana, com aquela coisa caribenha que você citou ainda há pouco. Eu queria citar esse universo visual e, ao mesmo tempo, deixar ele lindo, né? Ele tinha que ser totalmente sedutor e único. único. Eu nunca vi nada igual. É. Quando eu vi, assim, eu cheguei, acho que logo depois que eu cheguei, eu fui visitar. Porque era em Belém, né? O Le Coq d'Or. Quando eu entrei naquilo, assim, nem estava pronto ainda, eu falei, nossa, eu falei, Marcelo, céu. Porque era muito, eu nunca tinha visto nada igual. Foi uma pesquisa legal, junto com a Flávia Galasso, a minha cenógrafa, a gente ficou um tempão dando uma olhada no que poderia falar um pouco sobre essa frequência aí, que eu tô toda hora voltando para lá do Equador, de cores e formas e tal. Vocês chegaram a pesquisar na Guiana também? Sim, fomos lá, fizemos imagens. Mas lá é uma base militar, não existem, pelo menos não oficiais, né? Boates e coisas desse tipo. Então, não é mais livre. É uma coisa que tá mais à nossa conta. E por isso que ele tem aquela fachadinha preta que você acha que é um lugar básico até entrar. Como o Le Coq. E entrar no Le Coq. Que teoricamente deve existir em algum lugar. Ah, deve não sabe, sabemos. mas Na vai história que- existe. Na história existe. Na história existe. E aí foi... então tem essa trajetória das cores acontecendo ali. Primeiro tem um universo de texturas e tal, e do que se entende por sexy ou sensual, né? Na nossa cabeça. Tal. Então, a construção dessas boates, elas vieram nesse lugar. Cheias do tom que o brega dá. Que é uma delícia. Tipo um prato cheio. É Então, muito colorido. As luzes são coloridas também. Eu acho que talvez tenha isso, assim, até a gente chegar no Le Coq, tem uma presença de cor muito forte na luz dos lugares. Tem uma luz vermelha, tem uma luz açaí, sei lá, tem, tipo essas luzes, assim, que a gente tá vendo aqui que ninguém vai conseguir ver. Tem uma atrás de você que o pessoal consegue ver, uma azulzinha aí, ó. É, umas luzes que elas imprimem uma coisa meio, né? é vibrante, né? Vibrante, meio neon, meio fluorescente, meio louco, escuro ao mesmo tempo, né? Mas a gente tinha um medo, e eu pelo menos tinha uma preocupação enorme em falar sobre cor-pigmento, não só cor-luz. Porque essas a gente... É meio comum ver no cinema, né? Como um super comum. recurso e tal. E é quase, de certa maneira, um lugar comum associado a uma boate. É um lugar comum ter essas luzes super coloridas, ter focos de luz que piscam, ter estrobo, né? Então tinha isso, a gente conversou bastante, assim, e como é... Tudo bem, temos Tirar isso aqui, como é que você tira isso? E foi até para mim, foi assim, para um primeiro momento, quando a primeira vez que eu li o roteiro, eu imaginei o Le Coq, uma versão hiper sofisticada, mas com esses códigos da O roteiro descrevia boate, um né? puteiro francês clássico, assim, cortinas pesadas, janelas coloniais e tal, que é de se Meio imaginar crazy, da Guiana Sinto francesa. cheiro de mofo, assim. Sabe, uma coisa muito veludo, Crazy camiez Horse, e tal. né? Aí eu Sei lá, meio Crazy Horse, né? Não, Talvez. acho que não. O Moulin Rouge mais Moulin abaixo. Rouge. Ou talvez quase no mesmo lugar, mas ao mesmo tempo não era uma casa de espetáculos, obviamente, mas era um lugar com aquela vibe mais romântica. E a minha preocupação número 1 era: não é romântico, gente. Isso aqui não é Não romântico. pra ser. Não é legal, não é bacana, não é romântico e tal. Isso era a minha preocupação, era a preocupação do Kiko, preocupação de todo mundo que estava envolvido com E não é parar mais, né? Então, já assim, não é deslocou para um outro lugar. E deslocou para o mundo do Philip também, né? Sim, Que é outro mundo também. é outro mundo. Que é esse homem super elegante, cruel, em vários níveis, né? Sofisticado, né? Com uma visão muito peculiar das Sim. coisas, né? Que o personagem, que é o dono do Le Coq junto com dois com o sócios. chinês. Um ou dois sócios, um sócio. Um sócio. Com esse sócio chinês. Esse cenário que vocês montaram lá virou o quê depois? Então, um trabalho Vocês gigante de produção de arte. Luiz Oliveira, querido, genial também, que estava lá comigo. Luiz, Wagner. A gente construiu uma coisa enorme, linda, que foi pro lixo. Dá uma doira! Foi pro lixo no Vocês dia viram sendo seguinte. desmontado? Eu vi. Você ficou triste. Porque quando É que terminou... eu já tô acostumado, eu já sei que, na verdade, o que eu queria ver era o que vocês viram. Eu Sim. queria era ver o negócio na tela depois. Ele ficou imortalizado ali, Era um né? galpão que o cara usava como depósito. Ele não queria uma boate como depósito. Eu me apeguei. Eu também me apeguei. A gente terminou lá, Não, mas tá fez bom.
festa de despedida foi lá. Dançamos aquela pista. Dançamos na pista. Red Party foi lá. Alguém aproveitou em algum foi momento. lá. Mas acontecia isso muito. Eu trabalhei muitos anos na CCXP, nos bastidores. E é muito doido, porque assim, vocês sabem, que no segundo acabou. Saiu a última pessoa, Pum. entra todo mundo pra dispor Exatamente. abaixo. Eu já vi a galera da Netflix tendo festa, um dos últimos a sair também. Lá eles tinham feito o cofre de La Casa de Papel. A galera tava comemorando lá Aí, a finalização do Cara, evento. é muito E depois já entrou doido. todo mundo pra desmontar num segundo É, seguinte. é isso, assim, auditório começa a tirar cadeira, desce luz, desce É som, normal, desce muito tudo, legal. vai Não, desmontando a e tem estrutura. sempre uma preocupação tão grande por parte da equipe, obviamente tem que ter, os sets são quase espaços sagrados, né? Ninguém toca em nada, não é só naqueles momentos e tal. E o Lecoq aconteceu uma coisa curiosa, porque terminou, era o último dia, imagina, muitas semanas filmando em Belém, todo mundo com saudade de casa, querendo voltar, ao mesmo tempo, o projeto muito querido, muito amado, acabou. O estacionamento do lado que estava servindo de base começou a virar a nossa festinha ali de despedida e tal. Até que alguém falou, gente, ninguém vai filmar mais lá, vai. A gente tem uma boate. O que nós estamos fazendo aqui? Genial. Total. Ela vai ser literalmente destruída. Amanhã cedo. Exato. Os caras iam chegar às 7 da manhã. Isso era, sei lá, 4 da manhã. Então a gente tem 3 horas pra dançar nessa pista porque ela vai morrer. E a gente tinha uma preocupação a mais ainda, porque a gente sabia que tudo podia ser filmado. Então, qualquer coisa que estivesse fora do lugar antes, né? Antes de acabar. Tipo, nossa, se eu encostar nisso aqui, botar alguma coisa errada, tirar do lugar... Sai de ponte. São... É o famoso... Anda sozinho. Já era. Anda sozinho. Não, Exato. muitas câmeras. Ali nem tinha tantos celulares, né? Os celulares deram um tempo, né? Assim, mas sempre tinha, pelo menos, no mínimo, 2 câmeras. No mínimo. Gente, que Provavelmente doideira. E foi legal porque deu para construir naquele espaço o Lecoq valendo. Então, dentro desse galpão, existe uma planta... queria ter ela para mostrar para vocês, mas existe uma planta do prédio que a gente criou que tem o caminho para onde vai para o quarto da princesa, os outros quartos Isso é que a raro gente de quase ter. não viu, porque normalmente é tudo desmembrado, Sim, né? isso é muito raro. Então as muito passagens, os banheiros, a escada que vai para o segundo andar, o segundo pavimento inteiro, a cozinha onde elas trabalham, o campo de golfe lá embaixo, a sala o escritório dos donos, como é que eles conseguem ver lá o campo de golfe também, era tudo muito redondinho, era um prédio valendo. Caraca. O prédio inteiro estava valendo. Tudo Ficou bem prédio prático pra inteiro vocês, ali. então, né? Não, maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, mas sensacional. É muito raro você ter um set vivo, assim, que é quase... É isso, assim, pra qualquer lugar que você vira, ele é um set Foi uma produção útil. incrível, assim, uma produção incrível mesmo. Sensacional. É raro e isso teve em 6 semanas em muitos construindo. lugares teve isso, né? 6 semanas construindo o Lecoq. Foi Na fazenda do bastante Zé trabalho. Elídio também era assim. Na fazenda do Zé Elídio também A fazenda é a mesma coisa. valia tudo. Na fazenda... Subia escada, descia escada, passava, entrava, saía por uma porta, ia pro galpão, aquele galpão que as meninas ficam presas, que tem as redes das sereias. Que foi essa ideia linda dele, assim, que tá lá, né? A Tipo, gente fez aquela prisão inteira com rede de pesca velha. Consegui comprar isso em Belém, então tinham muita quantidade de rede de pesca e não tinham grades, né? Elas estavam presas como peixes ali, como sereias. Né? E faz sentido ali, naquele ambiente onde é tudo água. E aflitivo, aquelas redes, sabe, meio podres, caídas, assim, parece meio uma teia de aranha também, né? Parece que elas estão presas numa teia de aranha, ao mesmo tempo foram pescadas. E difícil, são intransponíveis mesmo, é curioso, era uma prisão. Eram muitas camadas, né? Porque E tinham, bloqueava sei lá, 12, 15 camadas, pelo lado de fora, pelo lado de dentro, então era uma coisa... Até pra passar, às vezes eu queria ficar por trás delas pra filmar, era tipo... eu fiquei presa. Você se sentia ali naquele lugar, né? Não, você prende, Quase. ficava presa mesmo. Que doideira, gente. Foi muito incrível. Aquela área externa da fazenda, onde tem uma cozinha com as treliças brancas, não sei se você se lembra, Sim. que tudo foi construído. Então, é isso, é um trabalho o que é necessário para a cena, como é que a gente quer contar essa história, onde é que ela vai parar. E agora os tagarellers, né, como a gente chama na nossa audiência, que ainda não assistiram o Psique, vocês vão assistir, vão ter todos esses insights aqui dos bastidores. Muito obrigado, foi maravilhoso essa conversa. Imagina, aqui. prazer. A gente gosta muito, Foi um diretor de prazer fotografia, diretor de arte, muito bom. Assistam Psica na Netflix. Vamos terminar? Eu queria uma dica de cada um de vocês, de um filme ou de uma série que te brilha os olhos como diretor de fotografia e uma que brilha o seu olho como diretor de arte. Você fala, Qualquer uma da fala, vida. diretora de Qualquer uma. fotografia recomenda tal. Pra galera saber, isso aqui é... Ai, tem que ser uma só? Não, fica à vontade. Eu Seu adoro coração Breaking mandar. Bad. Porque eu acho que tem umas coisas de câmera muito incríveis. De E o uso de travelingzinho. luz também, né? O uso de luz. É um travelingzinho que conta a cena inteira e revela coisas, eu amo.
Boa. Mas Cara, eu não teria, vou assim, a conseguir. lista é gigante. Não vou conseguir te responder. Eu amo Não precisa ser uma, não. Pode ser mais de uma. Não, é Nossa, porque eu que acho são que pra arte tem tantas que são... A própria Vandinha, enfim, tem Sim. tantas Vandinha, que maravilhoso também. que trabalham nesse universo da fantasia de um jeito muito legal. Sim. Aí tem as de época que mergulham... Peaky Blinders, enfim, tem Boa. tanta coisa de arte Posso que... eu te dar uma dica Claro. de uma série? Eu sei que é de outro streaming, mas eu vou falar. É. Você já viu a Era Dourada, a Idade Dourada? Gilded Age. Ah, eu não vi Gilded Age. ainda. É lindo, Eu não vi né? ainda. Então, Cara, o trabalho que eles têm de É. pesquisa, de época, e são detalhes, assim, como guardava o guardanapo em cima da mesa com o rolinho, e vai aparecer assim, ó, no fundo da cena, aqui no canto, assim. há pouco tempo eu assisti um dorama que eu fiquei completamente fascinado pela Jura? arte. É, porque era uma história de um príncipe, eu acho que chama o Príncipe Eterno, uma coisa assim, bem dorama, mas... Coreia do Sul, Império, que é uma coisa que nunca existiu. Os caras criaram o palácio, criaram as tradições, criaram os figurinos, criaram os rituais, criaram os talheres, criaram tudo É quase o pra que série. Bridgerton fez também, né? Bridgerton. É. Mas é uma- essa foi uma que significa, foi a é. primeira que veio na cabeça, mas eu falei, não vou falar, porque enfim, cada uma pesquisa uma linguagem, vai Sim. achar um lugar E legal. eu lembrei do Ripley também. Boa. Nossa. que eu amo. Pra diretor de fotografia. Nossa, Ripley. senhora. Nossa, Eu amo. É. Tem muito... E tem muitas coisas nossas muito legais também, né? Tem. Sim. Muito boas, muito boas. Muitas coisas muito brasileiras incríveis. Perfeito, muito obrigado, Obrigada. pessoal. Casa está aberta, próximo projeto, vocês vêm aqui e contam tudo pra gente de novo, tá bom? Por favor. Obrigadão. Obrigada, gente. Obrigada. Valeu. Que papo gostoso sobre essa série tão bonita. Se você ainda não assistiu, Bom vai lá na demais. Netflix assistir Psica. E a gente tá de volta semana que vem. We are back. Semana que vem, estamos juntos. Beijo, Até. tchau.